o Senhor possa, meu Deus, descer sobre cada uma dessas pessoas que tem essa consciência de que a maior riqueza que ela pode ter é a tua salvação. Então desça, meu, e que haja salvação, meu Deus, salvação, pois é isso que nós determinamos pela fé, e no nome do Senhor Jesus nós te agradecemos, e aqueles que creem digam que assim seja, amém, e graças a Deus. Está ligado? Dê uma salva de palmas, pessoal, bem forte para o Senhor Jesus, amém. Boa noite pessoal, pode sentar. Nós vamos dar continuidade ao estudo das últimas 2 quartas-feiras, que fala a respeito da revolta. Nós, toda quarta-feira, até segunda ordem, nós vamos estar falando acerca da revolta na igreja. Na realidade, pessoal, não só quarta-feira, né? Mas daqui para frente, nós vamos falar muito a respeito de revolta na igreja. Todos os heróis da fé foram revoltados. Você não encontra um, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, até no Novo Testamento, hein? Até nos Evangelhos você percebe que aqueles que Deus pôde contar, aqueles que Deus pôde usar para se manifestar nesse mundo, foram homens também revoltados. Por exemplo, hoje nós vamos falar a respeito do apóstolo Paulo. O estudo fala de Paulo, que também foi um revoltado. Mas dentre todos os heróis da fé revoltados, nenhum foi mais revoltado que Gideão. Então, quando se fala de revolta na Bíblia, pelo menos quem entende, quem conhece a palavra de Deus, quem tem o entendimento, logo associa a revolta a Gideão. E quem é revoltado como Gideão, quem é um revoltado, quem é um valente como Gideão e os 300 valentes de Gideão, esses o Espírito Santo vai contar. Esses serão os que o Espírito Santo vai poder contar para se manifestar nesse mundo, para fazer coisas grandes. Mesmo em meio a esse cenário aí, pandemia, vírus, coronavírus, isolamento social, quarentena que não é mais quarentena, né? 70 dias ou mais, desde quando tudo começou. Mas ainda assim Deus vai poder contar com estes e vai fazer coisa grande através destes aí. Porque para Deus, pessoal, não importa a situação. Para Deus não interessa o grau de dificuldade que esteja diante dos nossos olhos para que o sobrenatural possa acontecer. Para Deus, com Deus é assim, quanto pior for, quanto maior for o grau de dificuldade para Ele se manifestar, para fazer coisa grande através de alguém e na vida de alguém, melhor é para Ele, porque maior é a glória dele. Amém, pessoal? Como, por exemplo, se você analisar, se você pensar, se você raciocinar, se você analisar aí a história dos heróis da fé do passado, você vai observar isso. Por exemplo, humanamente falando, era impossível Abraão ser pai de um filho, que dirá pai de uma nação. Aos olhos humanos era impossível Abraão ser pai, Abraão poder ter um filho. Ele só queria um filho. Mas mesmo assim ter um filho era algo impossível aos olhos humanos para Abraão. Deus não deu só um filho, Deus deu uma nação. Pessoal, Deus deu uma nação como filho para Abraão. Olha só para você ver. Olha só para você ver como que Deus trabalha. Moisés, nós falamos de Moisés quarta-feira passada.
Moisés, humanamente falando, era impossível. Moisés, sozinho, com o auxílio do seu irmão Arão, que era um escravo. Arão era um escravo. Arão era um escravo. Moisés, um fugitivo errante no deserto, pastor de ovelhas, estava lá pastoreando as ovelhas do seu sogro Jetro, o rebanho do seu sogro Jetro, pastor sem ovelhas. Olha só para você ver, humanamente falando era impossível Moisés, juntamente com Arão, chegar diante do faraó, o poderoso e temível faraó, rei do Egito, e conseguir libertar o povo de uma escravidão que já durava mais de 400 anos. Mas Deus fez. Tanto é que, quando Deus apareceu para Moisés lá no Sinai, e Deus anunciou a Moisés tudo o que ele pretendia fazer através de Moisés, libertar o povo, livrar o povo da escravidão. Moisés mesmo, reconhecendo isso, disse para Deus assim: mas Senhor, quem sou eu para chegar diante do rei do Egito, diante do faraó? Moisés disse assim: eu sou pesado de língua, nem falar direito eu sei falar. Mas ainda assim, o que era improvável, o que era impossível aos olhos humanos, um gago. Moisés era gago, pessoal? A Bíblia não fala que ele era gago, a Bíblia fala que ele era pesado de língua, né? Não fala gago, pesado de língua, né? Então, o termo gago, a gente às vezes fala na igreja, mas a Bíblia não fala isso. O termo melhor é um homem não muito eloquente, né? Mesmo sendo um homem não muito eloquente, olha só o que Deus fez através de Moisés. Então, para Deus, pessoal, quanto maior for o grau de dificuldade para Ele se manifestar, melhor é para Ele, porque maior é a glória dEle, mesmo em meio a esse cenário aí. Só que para Ele fazer, Ele tem que encontrar em você essa virtude, essa qualidade chamada revolta. Você não pode ser uma pessoa passiva, você não pode ser uma pessoa acomodada. Nós não podemos ser pessoas que venhamos olhar para o cenário que o diabo está colocando diante da gente, cenário complicado, e enxergar como algo normal, como algo natural, cenário inaceitável, mas enxergá-lo como algo aceitável. O acomodado é assim, o passivo é assim, o conformado é assim. Por exemplo, o estudo, os 2 primeiros que nós lemos, falava, vocês lembram disso, você tem a memória boa, você lembra, falava que o revoltado enxerga aquilo que o acomodado não consegue enxergar. O revoltado consegue ver aquilo que o acomodado não consegue ver, ou às vezes vê, mas por ser acomodado, faz vista grossa, ignora, faz de conta que não está vendo. É assim. Quantas pessoas, pessoal, o cenário está aí, a situação está aí, o diabo está criando essa situação, o diabo está criando esse cenário aí, e o cenário está diante delas aí, elas estão aceitando como algo normal, como algo natural, de uma forma passiva, enclausuradas dentro de casa, na caverna. Lembra que o cenário é o mesmo dos tempos de Gideão.
Tem muita diferença não. Sabe qual que foi a diferença? A diferença foi que nos tempos de Gideão foram 7 anos que eles se viram obrigados pelos inimigos, os amalequitas, os midianitas, os povos do Oriente, a viverem enclausurados dentro de cavernas, sem poder sair, porque se saísse morriam. Se saísse para fora das cavernas, corriam risco de perder a vida. Olha só para você ver. Mas até que Deus encontrou um que tinha um espírito diferente, que não era acomodado como os demais que estavam lá escondidos na caverna, vendo aquele cenário e aceitando de uma forma passiva como se fosse algo normal, como se fosse algo natural, se dando por satisfeito em ficar dentro da caverna ouvindo histórias. Olha só para você ver. Por isso que eu fico revoltado, pessoal, leva a mal, não, fico revoltado com essas pessoas aí, ó, que bastou começar esse inferno aí, esse cenário que o próprio diabo está criando, e elas sumiram da igreja, sumiram. Aí ficam nessa, não, eu não estou indo na igreja, mas eu estou na fé, eu estou assistindo em casa, eu estou vendo as reuniões em casa. Isso é acomodação. Claro, se a pessoa é do grupo de risco, se a pessoa é uma pessoa do grupo de risco, a própria igreja tem orientado. A própria igreja tem orientado, é grupo de risco. A própria igreja tem orientado, ficar em casa, evitar, vigiar, tomar cuidado. Agora um monte de gente aí acomodado, sabendo que a igreja está aí com as portas abertas, sabendo que está tendo reuniões, mais reuniões do que o normal. Domingo nós abrimos mais 2 horários de reuniões que nós não tínhamos. Quarta-feira abrimos mais um horário que nós não tínhamos. Já que não pode aglomerar mais de 30, abrimos mais horários de reuniões. Mas os 31.700, porque quando Deus aparece para Gideão, quando Gideão sai da caverna, colocando a vida em risco, por ser um revoltado e por não aceitar aquele cenário do diabo, ficar lá escondido, na caverna como um animal, e vendo os inimigos de tempo em tempo vindo, e ceifando, e colhendo, e tirando aquilo que eles levaram a vida inteira para semear, para plantar. Então, quando Gideão, revoltado com aquele cenário, não aceitando de uma forma passiva como os outros acomodados aceitavam na caverna, e ele sai para fora arriscando a vida dele, Deus aparece para ele. Bastou ele sair para Deus aparecer. Na caverna Deus não apareceu. Acomodado, aceitando de uma forma passiva a situação, Deus não se revelou. Olha só para você ver. Aí Deus aparece para Gideão e Deus anuncia para ele o que pretendia fazer através dele por causa da revolta dele. E como eu falei agora há pouco, para Deus quanto maior a dificuldade, melhor. Gideão, como Moisés, disse: mas Senhor, eu sou menor, a minha família é a mais pobre de Manassés, eu sou o menor da casa dos meus pais. Deus não precisa, pessoal, veja bem, Deus não precisa que você tenha condição, capacidade. Até porque se você pensa dessa forma, você está sendo contra a palavra dele. Porque ele fala assim, que ele não escolhe capacitados, mas ele capacita quem ele escolhe. Então ele não precisa de condição,
Ele não precisa que você seja capaz, que você tenha capacidade. A única coisa que Ele precisa, sabe qual que é? Que você seja revoltado, só isso. É a única coisa que Deus precisa encontrar em você, a revolta, só isso. Você não precisa ter condição, você não precisa ter capacidade, você não precisa ser eloquente, você não precisa ser da família mais rica, não. Amém, pessoal? Você só precisa ser um revoltado. Ele procura quem é revoltado. É quem Deus procura. Gideão, Abraão, Paulo, que nós vamos falar hoje, o bispo Macedo. A gente tem falado para vocês que o que difere a Universal de muitas denominações aí religiosas, evangélicas, é a revolta. É o que difere a Igreja Universal das outras, revolta. Passividade passa longe do bispo. Comodismo é algo que não faz parte do vocabulário e muito menos do cotidiano do bispo. Só para você ter uma noção, o bispo fala assim: se eu sair de casa e no meio do caminho para a igreja eu percebo que eu esqueci de colocar o cinto, a gente vai sem cinto mesmo. Eu não volto atrás para buscar cinto. Nem que eu faça a reunião segurando as calças assim, ó. Mas eu não volto atrás. O diabo não perde tempo. O diabo não para, o diabo não perde tempo, eu vou perder tempo. Então você entende por que Deus faz coisas grandes? Você entende por que Deus faz o improvável? Coisas que aos olhos humanos é impossível na Igreja Universal. O diferencial está aí, revolta. Deus procura os revoltados. Amém, pessoal? Está dando para entender? Então você não pode ser como os 31.700. Gideão convoca para a guerra, aí 32 mil homens se colocam à disposição para ir para a guerra. E Gideão provavelmente acha que estava arrebentando: ó Deus, consegui 32 mil homens para ir para a guerra comigo, para guerrear comigo contra os inimigos. Deus falou assim: não, tem muita gente com você. Manda que os tímidos e os medrosos voltem para a caverna, para casa. Voltem para casa, voltem para a caverna. Deus falou para Gideão, Deus falou. Aí ficou ainda uma quantidade considerável. Aí Deus falou assim para Gideão: agora desça com esses aí à fonte, para a gente ver quem é quem. Aqueles que na fonte abaixar para beber água, esses aí também não servem, acomodados, não estão no espírito. Aí ontem eu até brinquei aí, provavelmente a Bíblia não fala, mas provavelmente teve sujeito que quando viu a fonte, deu um salto, mergulhou, cachorrinho, não tem? O nado do cachorrinho? Não tem um cachorrinho? Borboleta, não é assim? Não tem? Nado borboleta, nado cachorrinho, então. Teve sujeito lá nadando de costa. Volta para trás. Só 300. De 32 mil, 31.700 não servia para Deus. Ou melhor, não serviu para o propósito de Deus. Acomodados, tímidos, medrosos. Então você não pode ser um dos 31.700. Desde quando começou o cenário do diabo, que a gente já está vendo aí quem é quem. Tem gente que sumiu.
Tem gente que já se foram 70 e poucos dias de pandemia, pandemônio, como diz o bispo, né? 70 e poucos dias de pandemônio, e são 70 e poucos dias que você não vê aqui, ó. Pelo menos que eu não vejo aqui. Tem gente que desde quando nós fizemos a última reunião aqui, que até hoje não apareceu, meu caro. Está lá na caverna. Está na caverna. Está na caverna acomodado, aceitando o cenário como algo normal, como algo natural, quando deveria sair para fora e lutar com a arma que Deus deu para vencer, que é a fé. Mas está lá na caverna acomodado. O estudo fala assim, ó. O estudo diz assim. Fala assim o estudo. Atos 17, 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Olha só, enquanto isso aqui aconteceu depois da conversão de Paulo. Paulo sempre foi um sujeito revoltado. E por causa da revolta dele, Deus escolheu ele. Quando ele não era convertido, ele já era revoltado. Só que ele usava a revolta de maneira errada, porque ele não conhecia Deus, ele não tinha Deus. Como Moisés, que matou o soldado lá, a gente falou quarta-feira passada, porque ainda não conhecia Deus. Então ele foi lá e tirou a vida do soldado que maltratava lá o hebreu. Então Paulo, ele antes da conversão, ele já era um revoltado, só que ele usava a revolta dele de forma errada, porque ele não conhecia Deus. Ele era um camarada que ele era perseguidor, ele usava a revolta dele para perseguir os cristãos e até matar os cristãos, porque ele via nos cristãos uma ameaça. Olha a revolta de Paulo, ele via nos cristãos uma ameaça ao judaísmo que ele professava, e por essa razão perseguia, até matava os cristãos. Mas mesmo fazendo tudo isso, Deus o escolheu e o constituiu como o apóstolo Paulo, o maior apóstolo da Bíblia. Olha só para você ver. Porque ele sempre teve um espírito revoltado, antes de se converter e após se converter mais ainda. Porque eu falava para as pessoas hoje aí durante o dia o seguinte, que há muita gente que quando estava lá fora, antes de se converter a Deus, era revoltado. Era aquela pessoa intrépida, era aquela pessoa destemida, era aquela pessoa para cima, era aquela pessoa que não tinha tempo ruim para ela. Ela era revoltada, estava servindo o diabo, mas porém revoltado, com espírito revoltado. Bastou vir para a igreja, virou bobo. Leva a mal não, pessoal, mas eu posso falar, gente? Tem gente que depois que se converteu virou bobo. Virou bobo, ficou bobo. Aí está dentro da igreja aí um crente bobo. Um crente, um cristão bobo. E por ser um cristão bobo, o diabo pisa, o diabo maltrata, o diabo impõe o cenário que quer impor sobre ele. E ele não reage, aceita aquilo ali como algo normal, como algo natural. Então, Paulo, ele estava esperando lá os discípulos em Atenas, e quando ele se deparou com aquele cenário inaceitável, que era contrário à fé que ele professava, passou a professar após a sua conversão, ele não aceitou aquilo ali. Ver uma cidade inteira enganada, iludibriada pela idolatria, adorando deuses estranhos, imagens de esculturas, poste-ídolos. Olha só para você ver. O espírito dele se revoltava. Enquanto ele esperava, vou ler de novo. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava
em face da idolatria dominante na cidade. Lembra do episódio da Santa? Quem lembra do episódio da Santa? Então, a igreja foi massacrada. O pastor que chutou a Santa foi massacrado. Mas isso é a revolta. A revolta de Paulo, está vendo aqui? A revolta, o espírito dele se revoltava quando ele via lá a cidade dominada pela idolatria. Aí diz assim, olha só, é inegável que Paulo tinha um espírito revoltado, mesmo antes de se converter, assim como Moisés, que matou um capataz egípcio por abusar de um hebreu. Paulo também perseguia os cristãos por achar neles uma ameaça ao judaísmo. Depois de se converter, Paulo manteve essa característica de revoltado. Depois de se converter, Paulo manteve essa característica de revoltado. Porém, agora ele usava a sua revolta corretamente. Na ocasião acima, por exemplo, durante uma breve estadia em Atenas, para esperar alguns discípulos que vinham se encontrar com ele, o espírito de Paulo se revoltou diante da idolatria gritante que ele viu, quando percebeu a principal cidade da Grécia, centro do mais alto conhecimento naquela altura, mergulhada em uma ignorância espiritual. Então ele vendo aquilo ali, ele não aceitou. Não, pera lá, isso é inaceitável. Isso não é aceitável, não é normal isso daí. Isso não posso ignorar isso daí. Eu não posso ver isso daí diante dos meus olhos e colocar panos quentes que fala, né? É passar ou colocar? É passar ou colocar, pessoal, panos quentes? Hein, gente? Colocar panos quentes. Não. Se revoltou, pessoal. Se revoltou. Se fosse um acomodado, não. Isso aí é errado, mas não posso fazer nada. O que eu vou fazer aqui? Uma cidade inteira, eu aqui sozinho. Os discípulos estão chegando aí, eu não tenho tempo para isso. Se fosse um acomodado, que faz de conta que não vê o cenário inaceitável que o diabo coloca diante dos olhos, olha só para você ver. Então ele se revoltou. Aí diz o estudo assim, pessoal, olha só. Quando percebeu a principal cidade da Grécia, centro do mais alto conhecimento naquela altura, mergulhada em uma ignorância espiritual sem tamanho, a ponto de existir um altar a um Deus desconhecido, Paulo não se conteve, passou a pregar e a expor com inteligência o Deus verdadeiro e vivo que ele conhecera, conseguindo assim converter em um curto espaço de tempo muitos ao Senhor Jesus ali. Mesmo em um curto espaço de tempo que ele teve, ele converteu muita gente ali. E mesmo não tendo muito tempo, mas ele fez o que estava e até aquilo que não estava ao alcance dele, para mudar aquela situação, para reverter aquele quadro, e conseguiu converter muita gente ali. Amém, pessoal? Então esse é o Espírito, essa é a fé. Muitos que eram revoltados antes de se converterem, deixaram esta importante característica e a substituíram pela passividade. Por isso é que a fé dessas pessoas tem sido inoperante. Inoperante. Aí eu abri aqui, significado de inoperante, diz assim, aquilo que não opera, aquilo que não tem efeito
algum aquilo que é ineficaz. O crente acomodado, o crente passivo, a sua fé é ineficaz. A sua fé não tem poder para operar nada, nada. A sua fé passiva leva a Deus a, mesmo tendo todo o poder do mundo para reverter toda e qualquer situação, por mais complicada que pareça ser aos olhos humanos, mas Deus fica impossibilitado de fazer por causa da sua fé passiva, acomodada, inoperante. Entenda isso. Coloque isso dentro de você. Então, para terminar, pessoal, diz assim, ó. Eu até falava para as pessoas hoje também que você vê, a gente... Ô, seu Vitor, posso falar, seu Vitor? Posso falar, seu Vitor? Assim que o seu Vitor veio para cá, né, seu Vitor? Seu Vitor está aí com a gente tem quanto tempo, seu Vitor? Quanto tempo já com a gente? 10 meses? Quase um ano com a gente aí, a fé. Aí o seu Vitor, assim que ele veio, ele falou comigo: pastor, eu não entendia, eu ficava assim pensando, eu via o Otavel ali, aí a gente falava às vezes, paz do Senhor, como é que é? Paz do Senhor, né? Paz do Senhor, e ele não respondia, né? Era isso mesmo, seu Vitor? Mais ou menos isso, né? Aí eu ficava sem entender por que na Universal eles não dão paz do Senhor e tal. Porque é guerra. Ô pessoal, ali onde eu moro tem um ali que quando me vê subindo a escada, ele fala assim: paz, pastor. Eu olho dentro do olho dele e falo assim, ó, guerra. Eu falo para ele assim, ó, guerra, guerra. Nós vivemos em guerra contra o diabo, falei para ele. Guerra do Senhor, eu falo para ele. Aí ele fica assim, sem entender. Porque com Deus não tem esse negócio de paz e amor, paz do Senhor. Não, pessoal. Lembra que Jesus falou: não penseis que eu vim trazer paz. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. É guerra, meu caro. É guerra. E outra coisa, para terminar, para a gente fazer a oração, outra coisa, a Bíblia dá vários nomes para Deus. Vários nomes a Bíblia associa a Deus, mas se você parar para analisar, o nome que a Bíblia mais usa para se referir, se dirigir a Deus, é o nome de o Senhor dos Exércitos. Olha só para você ver. Senhor da guerra, Senhor dos exércitos. Se você não for um soldado, se você não for um valente, como os 300 de Gideão, vai ficar dentro da igreja aí, ó, esquentando o banco. E o pior, correndo o risco de perder até a salvação. Porque Jesus falou assim, que o reino dos céus é tomado por esforço. Acomodado, pessoal, a palavra esforço passa longe do acomodado. Até para a salvação você tem que ser revoltado. Há quem diga assim: poxa, mas eu não estou gostando, quarta-feira falava de salvação, Espírito Santo, agora revolta, fé, mas você sabia que até para a salvação você tem que ser revoltado? Você não pode ser tímido, você não pode ser covarde, você não pode ser medroso. Jesus falou que os tímidos e medrosos não herdarão, não entrarão no reino dos céus. Olha só para você ver. Então pensa nisso. Deus tem coisa grande para você. Salvação, vida eterna, mas com a vida eterna Ele tem uma vida abundante. Ele tem uma vida abundante para te dar. Ele disse: eu vim para que tenham vida e
a tenham com abundância. Mas se você for acomodado, esquece essa vida, que ela vai passar longe de você. Nem essa abundante e nem a eterna, né? Esquece que nem a abundante e nem a eterna, se você for um acomodado, um crente passivo, um crente passivo. Amém, pessoal? Vocês entenderam? Sim ou não? Então, vamos fazer a oração. Fica de pé no seu lugar, coloque as mãos no coração. Nós vamos entregar a nossa vida para Jesus. Aí no seu lugar, com seus olhos fechados, fale com Deus. Fale com Deus. Ainda que você talvez tenha chegado aqui nesta noite de quarta-feira, sendo um crente passivo, sendo um cristão passivo, acomodado, você estava se conformando já com tudo o que está acontecendo, você estava já se entregando ao cenário, você estava já aceitando de uma forma passiva a condição, não só a qual se encontra o mundo, o país, por causa do vírus, por causa dessa pandemônio que está aí fora, mas você estava aceitando até a condição a qual se encontra talvez a sua vida. Você estava achando algo normal, algo natural, que é algo normal, que é algo natural. Então, não importa se você chegou até aqui hoje nessa condição, mas se você entendeu, se você absorveu para você o espírito da fé, se você entendeu que Deus está à procura de quem é revoltado, você não precisa ter condição, você não precisa ser eloquente, você não precisa ter capacidade, você não precisa ser capaz, porque Deus não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os seus escolhidos. Então fale com Deus: meu Pai, eis-me aqui, vem com teu Espírito sobre a minha vida, vem com a tua presença me envolver, vem com a tua presença me sustentar, vem com a tua presença me fortalecer, me renovar, vem com teu Espírito, meu Deus, suscitar em mim esse espírito forte, esse espírito valente, esse espírito intrépido, esse espírito aguerrido, destemido, essa revolta dos heróis da fé do passado, a revolta do apóstolo Paulo, a revolta de Abraão, a revolta de Moisés, a revolta de Gideão, dos 300 de Gideão, a revolta do bispo, meu Pai, para que o Senhor possa fazer através de mim tudo o que o Senhor fez através desses homens, tudo o que o Senhor está fazendo através do bispo, através da igreja. O Espírito do Senhor Jesus, Ele vem sobre você agora. Se é o que você deseja, se é o que você quer. Você cantou dizendo: eu quero nascer teu Espírito, eu quero que a tua vida esteja em minha vida. O Espírito Santo é a vida do Senhor Jesus em nós, é o Espírito do próprio Senhor Jesus em nós. Ele não só é a vida do Senhor Jesus em nós, como Ele traz para a nossa vida a vida que o Senhor Jesus tem para nós. Vida eterna, claro, vida eterna, salvação eterna, mas com essa vida eterna, vida abundante. Então Ele vem, receba o Espírito Santo, receba a presença do Senhor Jesus agora. Fala para Ele: vento de Deus, sopra em mim. Vento de
sopra em mim. Isso, com as mãos erguidas aos céus, com seu rosto erguido aos céus, em espírito de oração, fala para Ele: sei que tens ciúmes Sei que tens ciúmes de mim, sei que clamas por mim, esperando estou por teu agir. Vento de Deus sopra em mim, Vento de Deus sopra em mim. em espírito de oração. Batiza-me com teu fogo. Batiza-me com teu fogo, Batiza-me com teu fogo. Santo, 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 santo Espírito. me esvaziar de mim. Fala para Ele em espírito de oração. Me esvaziar de mim, me transbordar de ti, me transbordar de ti. Os meus dias viverei, os meus dias viverei para ti, Espírito Santo. Espírito Santo. Mais uma vez, com as mãos erguidas aos céus, fala para Ele: me esvaziar, Me esvaziar de mim, me transbordar de ti, me transbordar de ti. Os meus dias viverei, os meus dias viverei pra ti, Espírito Santo. Espírito Santo. Meu Pai, no nome do Senhor Jesus, o Senhor vem, o Senhor vem nos batizar com teu fogo. O Senhor vem sobre a tua igreja suscitar uma igreja forte. O Senhor vem suscitar no meio da igreja um povo forte. Os 300 de Gideão, aqueles com os quais o Senhor pode contar para fazer aquilo que o Senhor quer fazer, a tua vontade. Então faça isso, pois é o que eu determino em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga que assim seja, que assim seja. Amém. Graças a Deus. Está ligado? Dê uma salva de palmas bem forte, pessoal, para o Senhor Jesus. Mais forte as palmas para Ele. Amém. Vamos lá. Tu és o pão O do Deus céu, Emanuel, o Deus Emanuel, enche-me, assim ó.